Agora eu vou falar sobre Abraão. Abraão, né, Deus chamou ele fez promessas. E uma dessas promessas foi que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E a gente vê isso se cumprindo no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos de número 16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, Deus fez a promessa a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas por meio do seu descendente. E esse descendente é quem? Jesus. Jesus é o descendente. Então, nós podemos ver que, no primeiro momento, Deus só tinha se revelado a uma família da terra, que é um povo, Israel. E, neste momento agora que o descendente de Jesus veio ao mundo, ele cumpre a promessa que fez a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam benditas por meio do seu descendente, ou seja, todos os povos. Nós vemos agora Deus alcançando também os gentios, alcançando a todas as famílias da terra, a cada um de nós, e o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Em Gálatas 3, versículo 8, também fala assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, ele preanunciou o Evangelho a Abraão, que era por meio do seu descendente que todas as famílias da terra seriam benditas. E pela fé no Evangelho, pela fé nas boas novas ditas pelo que o Senhor Jesus disse, que está de Mateus, Apocalipse. E aqui também, em Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. De qual inimizade aqui o apóstolo Paulo estava falando? A inimizade que havia entre o povo de Israel receber a Deus e os gentios não. Por quê? A inimizade estava na lei e nas ordenanças que foram dadas ao povo de Israel por meio de Moisés. Sim, aquela lei e aquelas ordenanças eram somente para o povo de Israel e não alcançava os gentios. Os gentios ainda estavam separados de Deus. Então, Jesus derrubou essa parede que nos separava de alcançarmos, termos acesso a Deus. É a parede que foi derrubada. As leis e as ordenanças de Moisés foi dada por meio de Moisés. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, também fala isso. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, o fim da lei e das ordenanças, os mandamentos dados por Moisés. Aqueles mandamentos morreram, acabou. O que nós devemos seguir agora é os mandamentos que Jesus nos deixou. E em Lucas capítulo 16, versículo 16, também diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João.
Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Ou seja, até João, a lei tinha seu vigor, tinha sua validade, agora ela não vale mais. O que vale é o que Jesus deixou para cada um de nós por meio do evangelho, por meio daquilo que ele deixou para que os seus discípulos pregassem para cada um de nós, por meio daquilo que Paulo recebeu do próprio Jesus, o evangelho. Paulo foi evangelizado não por Pedro, nem João, nem por Tiago, nem pelos outros. Paulo foi evangelizado pelo próprio Jesus. Esta carta quem está dizendo aqui é o próprio Paulo, de que nós devemos ser somente de Jesus, obedecer os mandamentos e a lei dada por Jesus. E nós alcançamos a graça pela fé. Nós estamos enraizados em Jesus agora, não por praticar obras da lei de Moisés, mas por praticar as obras e os mandamentos dados por Jesus, que é a época da graça. A graça é favor imerecido. Jesus morreu por cada um de nós sem nós merecermos. Então, isso fica bem claro no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, pela fé em Jesus, eu tenho a graça, o favor imerecido por Deus. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 4 e versículo 2. Vou falar a respeito do versículo 4 primeiro, para que você tenha um entendimento melhor. Diz assim: de Cristo vos desligaste vós que procurai justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, quem quer se justificar diante de Deus praticando obras da lei de Moisés, está fora da graça de Jesus Cristo. Isso é o próprio Paulo que está dizendo. Se eu praticar obras da lei, eu já não pertenço mais à graça. E sem a graça não há salvação. Porque na lei de Moisés ninguém era salvo. Não havia salvação, não havia vida eterna, não havia promessa de vida eterna, não havia promessa de salvação, não havia promessa de novo céu e uma nova terra. Então, Paulo está deixando isso bem claro. Se vocês viverem debaixo dos mandamentos da lei de Moisés, da graça, vocês decaíram. Então, nós devemos viver debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Os mandamentos que vão de Mateus a Apocalipse. E no versículo 2 diz assim: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, circuncisão é obra da lei. As obras da lei que nos afastam de Jesus são dar dízimo, fazer sacrifício, guardar o sábado, praticar circuncisão. Hoje, eu não sei de nenhuma igreja evangélica, uma denominação que pratica a circuncisão. Mas dízimo, sacrifício e sábado, isso tem um monte por aí que são todas obras da lei. Porque o dízimo, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nenhum discípulo deu ou praticou. Pode ler de Mateus Apocalipse que esse mandamento não existe. É que no meu vídeo, ou seja, no meu canal, tem um vídeo que fala sobre o dízimo. Ali eu explico todas as passagens sobre o dízimo. Ali você vai ter o estudo completo a respeito do dízimo, que dízimo é obra da lei. Sobre o sacrifício, hoje as denominações, muitos pastores falam que para nós recebermos de Deus algo, nós devemos oferecer a Deus um sacrifício. Ou seja, o sacrifício de Jesus está sendo anulado pelo seu sacrifício. O sacrifício de Jesus é perfeito e eficaz.
Nós hoje só precisamos ter fé. Fé. Orar, pedir. E Ele nos dará. Foi isso que Ele nos ensinou. Para que eu venha receber algo de Deus, eu tenho que pedir em oração, crendo que vou receber segundo a sua vontade. Está lá em João, 1 João, acho, capítulo 5, que ele faz segundo a vontade dele aquilo que nós vamos receber dele. E ele, o relacionamento do Pai com nós é como pai e filho. Deus sabe das nossas necessidades. Eu, quando era criança, meu sapato apertava, não precisava fazer nada para o meu pai ir lá e comprar um sapato novo para mim. Quando minhas camisas ficavam pequenas, eu não precisava fazer nada para que ele comprasse. Ele via a minha necessidade, ele sabia quando eu estava com fome, ele sabia quando eu precisava comprar um sapato novo, comprar uma bota nova, ele cuidava de mim. E é o mesmo cuidado que Deus tem por cada um de nós. O próprio Jesus retratou isso dizendo: se um pai lhe pedir um peixe, se o filho pedir um peixe ao pai, o pai lhe dará um escorpião ou uma pedra? Não. Prontamente o pai vai atender o pedido daquele filho. E hoje, o que os homens estão dizendo é que Deus é um balcão de negócios, que nós devemos fazer um sacrifício para que Deus venha nos atender o nosso pedido. Totalmente errado, queridos. O sacrifício Jesus já fez na cruz. E sobre a guarda do sábado. O sábado foi e é figura e sombra do verdadeiro sábado, do verdadeiro descanso, que está lá em Hebreus capítulo 4. Lá fala, lá deixa bem claro que o sábado da lei de Moisés foi figuras e sombras do verdadeiro sábado, do verdadeiro descanso. Onde nós vamos descansar, que Jesus prometeu? No novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém celestial. O Antigo Testamento foi figuras e sombras. Lembra que para que o povo de Israel fosse purificado do pecado, não se sacrificava um cordeiro e se aspergiava o sangue sobre todo o povo para a purificação dos pecados? Isso se faz mais hoje? Não! Por que não faz? Porque hoje o nosso cordeiro é Jesus. João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso cordeiro. Ele se sacrificou por nós. Ele aspergiu o seu sangue. E pela fé, o sangue de Jesus está sobre mim. É tudo pela fé, queridos. Não tem que sacrificar nada. Não tem que guardar sábado nenhum. Hoje, nós não podemos praticar obras da lei. Das obras nos afastam de Jesus. Nós temos que praticar obras do Espírito Santo de Deus. E a respeito da justiça de Deus, em Gálatas 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, nós devemos ser justificados pela fé em Jesus, pelo Evangelho. Nós devemos, o nosso guia é o que Jesus disse, que está em Mateus, Apocalipse, né? Os 4 evangelhos e os livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, Atos, Romanos, Coríntios, até Apocalipse. E nossa linha de raciocínio deve vir do que está escrito ali, do que Jesus disse. Jesus disse que nós devemos considerar somente aquilo que os profetas profetizaram
a respeito do fim dos tempos, dos dias que ainda, das profecias que ainda não se cumpriram. Essas profecias que estão lá no livro de Daniel, Abacuque, Zacarias, Ezequiel e entre outros, eu não sei todos agora de cabeça, que nós devemos levar em consideração que ainda tem valor. As outras passagens do Antigo Testamento, que já foram cumpridas as tais profecias e as leis de mandamentos, nós devemos guardar, ler sim, ter um valor histórico e considerar aquilo que está escrito, mas não para nós praticarmos, mas sim para conhecimento de como Deus tratou o povo na época da lei, de como que Deus criou o mundo. Deus não vai criar o mundo novamente. Deus já criou o mundo. Então, é isso que eu quero que você entenda. Viva na graça do nosso Senhor Jesus. Viva na nova aliança feita por meio do sangue de Jesus. Deus aboliu a antiga aliança. Devemos viver a nova aliança, arraigados pela fé do nosso Senhor e Salvador Jesus e sermos guiados pelo Teu Santo Espírito para que nós venhamos receber a promessa da vida eterna. Espero que você tenha entendido o meu raciocínio com respeito à nova aliança e antiga aliança. Eu quero que você também tenha o seu próprio. Você venha estudar a palavra, porque aqui foi um resumo daquilo que eu entendo. O que eu quis foi, de melhor maneira, expor a você o que eu entendo, o que eu creio como verdade. E que eu quero que você tenha a sua própria concepção a respeito das verdades da Bíblia. Então, não seja guiado pela cabeça de ninguém. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Leia e estude a Bíblia, porque o próprio Jesus exortou seus discípulos a ler. Quem lê, entenda. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Dá um like e curta o meu canal para receber mais vídeos a respeito da palavra de Deus.